Então eu fico, por exemplo, com o supermercado, com o condomínio, você fica com as contas e com, sei lá, com combustível, tô dando um exemplo, não lembro ao certo como a gente dividiu. Mas era tudo muito dividido. Muito dividido, tá? Era assim, então tá, somou, deu tanto, você tem que pagar tanto e você tem que pagar tanto. O que que aconteceu? Chegou um determinado momento que eu não tinha. E eu, gente, eu cresci com a minha mãe dizendo: nunca deixe nenhum homem te sustentar. Você tem que trabalhar pelo seu, você tem que fazer o seu, você tem que ter seu apartamento, seu carro, sua faculdade, sua profissão. Nunca dependa de homem. Homem nenhum pode pagar suas contas. Você imagina eu com 20 anos, com essa crença na minha cabeça, com essa verdade na minha cabeça, nem crença, porque eu nem sabia o que significava crença. Eu sabia isso. Como que o meu namorado está pagando todas as contas? Como que ele paga tudo? Eu não tenho dinheiro para poder ajudar. O quanto vai ficar a minha conta? Eu ia anotando. Eu ia anotando o quanto eu estava devendo, porque depois eu tinha essa dívida para pagar com ele, quando eu tivesse trabalho. Era tão louco que às vezes, assim, até quando a gente ia pra casa da mãe dela, eu pegava as duas conversando, entendeu? De tipo, que isso é uma dívida que elas tinham que pagar. Tipo assim, pra mim era uma coisa tão... Normal, né? Não, tipo, de boa. Não, esse comportamento pra mim era uma coisa tão bizarra. Eu falei, caraca, como assim? Tipo, por mais que era uma coisa nova pra mim, estar morando junto e tudo mais, pra mim não fazia sentido dividir. Vamos supor, tá? Eu quebro minha perna jogando futebol, eu vou ficar um mês em casa, quem que vai pagar? Se ela tiver que pagar, eu vou tomar nota do que eu tenho que pagar pra ela? Tipo, pra mim é uma coisa tão nada a ver, entendeu? Isso era muito louco, eu tenho Isso a gente tá falando isso, a gente tá falando de 2011, tá, pessoal? 2011, 10 anos atrás, uma década. E basicamente assim, a gente começou a ter que se organizar, a ter que entender como ela funcionava, vários aspectos, tá? Porque quando você vai morar junto, é um monte de coisa, é rotina, é estilo de vida de cada um, que às vezes é um pouco diferente, um gosta mais de fazer outra coisa, o outro. Então, assim, é mil... Um detalhe, desculpa te contar. Quando você for fazer uma live pra falar, aí você não me chama que eu fico de boa, entendeu? Aí eu não preciso nem nada. Presta atenção. Quando a gente começou a morar junto, ai, eu tenho certeza que você também tinha, você não vai assumir. Aí chegou uma hora que eu comecei a ter um ranço. Ai, gente, tem uma pessoa estranha dentro de casa. Aí ele ia, tomava banho, largava as toalhas toda lá, troncha. Ai, sabe assim, que vocês acham que quando começam a morar juntos são mil amores, que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não é. Eu achei bastante desesperador. Você amou desde o começo morar junto comigo? Não é uma questão de amar, mas eu sabia o que tinha por vir. Você não fazia ideia. Você foi criado numa bolha muito... Eu ia falar uma coisa aqui, mas uma bolha. Por quê? Uma bolha estranha. E aí, sabe por quê que acontece? É isso que acontece. Isso pode ferrar casamentos por coisas que você vem acumulando da sua avó, da sua mãe, que tem uma experiência de vida completamente diferente da sua, viveram tempos completamente diferentes. Exato. E aí, isso muitas vezes você vai pedir opinião para sua mãe de algo que ela vai falar com a maior vontade do mundo de te ajudar. Ela é a pessoa que mais quer te ajudar no mundo. Só que ela não sabe nada daquilo. Aí você vai pedir uma opinião para ela, ela vai trazer toda a carga dela, toda a crença dela, tudo que aconteceu na vida dela, ela vai trazer para você. Eu vou dar um exemplo. Uma amiga. Vou dar um exemplo pesado aqui, mas, por exemplo, não é o caso da sua mãe, vamos hipotético, tá? Uma mãe que era feita de escrava, sexual, apanhava do marido, não sei. Aí separou e foi viver com a filha. O que essa mulher vai falar das experiências dela? Se ela não tivesse tratado disso, né? Pra filha. E aí a filha carrega isso também de uma certa maneira. Sabe? Enfim, aí é um assunto bem complexo. A gente pode até fazer uma live só sobre essas questões traumáticas, que eu acho que é fantástico. Que eu acho fantástico para vocês entenderem também. E pra gente bater esse papo. Mas, trazendo pro lado financeiro, quando a briga começou a acontecer por dinheiro, que a gente falou, opa, peraí, a parada tá errada, não tá legal. Só que a gente não sabia identificar o que era que estava errado, o que é que não estava legal. Porque o Rodrigo trabalhava,
Eu ficava responsável de fazer as planilhas de contas, então assim, eu sabia que essa organização financeira ela era necessária, que a gente precisava fazer um ajuste de conta, porque desde muito nova eu via minha mãe fazendo os caderninhos dela, tipo fatura de cartão de crédito. Então ela ia lá na Charts, comprava um calçado, ela colocava assim, sapato, mais uma parcela. Então eu sempre vi muita organização. Minha mãe é professora de matemática. Rodrigo não tava nem aí. Rodrigo era, sabe como? Beleza. Ah, então a conta do final do mês de supermercado, de condomínio, de luz, de água deu 3 mil reais. Ok, tá bom, 3 mil reais. Ele não fazia conferência, tá, esse mês deu 3 mil reais, mas mês que vem deu 3.200. Por que deu 3.200? E eu ficava puta da vida, por que tinha esses gaps? Por que um mês estava dando menos, outro mês dava muito mais? E aí, o que ele começou a fazer? Era o dinheiro dele, tá, gente? Eu não tinha direito de me meter, mas eu já estava com o pensamento de que a gente ia viver junto por muito tempo. 10 anos atrás. 10 anos atrás. O que ele começou a fazer? Começou a comprar coisa escondido. Aí, minha amiga, quando começou a comprar coisa escondida, a minha treta já não era mais somente pelo dinheiro, era por caráter. Porque eu falava assim, se você é capaz de comprar coisas escondidas para poder não mexer no nosso orçamento, aparentemente, por que você é capaz de fazer? O nome disso é infidelidade financeira e não é bobeira isso. Nossa. Tá? Isso aí, tipo assim, às vezes você falando assim, as pessoas, ai, eu sou muito assim, eu sou não ciumenta, eu sou... Infiel financeiramente? Não, eu sou enérgica, que nem você aí no seu modo de... Mas não tem nada a ver com isso. Quando acontece uma infidelidade financeira, por mais boba que ela seja, é um caso muito sério. Não existe você ter que fazer uma compra escondida da sua mulher, do seu marido. Isso não faz muito sentido. E a gente começou a entender que ou a gente junta tudo e começa a trilhar uma vida juntos e sem essa parada de dividir. Uma vez eu vi uma entrevista de uma menina recém-casada e separou logo depois também. Que ela falava, não, eu divido, eu pago a minha conta, meu marido paga dele. Eu li aquilo, eu falei, como se fosse um orgulho. Não deu outro, passou um tempo, separou, mas não por causa disso, mas pode ser também, por esse tipo de chave ligada, não vai funcionar, vai dar curto-circuito. Porque não tem mérito nenhum em você pagar sua conta, o marido pagar, não faz muito sentido na nossa visão e na vida que a gente leva, que é basicamente concentrar. Tá? Não tem o meu e o dela. Mas aí a gente não falou a virada de chave. Mas eu vou falar agora. Tem pontos negativos ainda. Tem pontos negativos? Tem, porque aí o que aconteceu? Então, Eu comecei a fazer trabalho. Aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar também. E Rodrigo também. Aí ele continuava com os trabalhos dele. Foi quando eu comecei a fazer minha faculdade. Eu não acreditava na minha faculdade. Eu não queria mais exercer odonto. Só que o Rodrigo sempre foi muito de boa. Ele sempre apoiou. Tipo, Adriana, vamos fazer. Se você tem que fazer, porque minha mãe me obrigava a fazer. Eu não queria fazer. Aquela história que você já sabe. E ele ficava junto comigo. Então, eu não lembro quanto era a faculdade, se era 1.600 ou 2.600. Era um dinheiro rasgado, porque eu já sabia que eu não ia fazer, eu já sabia que eu não ia exercer o odonto. Você não exercer. Mas aí, fomos lá, continuamos pagando. Então, um mês eu tinha o dinheiro para poder pagar a faculdade, outro mês eu tinha sido mandada embora do trabalho que eu tinha sido mandada embora, tinha perdido o contrato, né? Tinha decretado falência do contrato que eu fiz. E aí ele ficou assumindo. Era um contrato baixo também. Era um contrato que pagava a sua faculdade e olha lá também. E, tipo, um pedaço do aluguel. Mas já era muito melhor do que vinha sendo antes. Aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que eu comecei a fazer divulgação aqui no Instagram. Então começou a entrar um dinheiro bom. Tipo, eu cobrava, sei lá, 400, 500, 600 e aumentando o preço de divulgação. Então eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, que eu não dependia tanto de fazer evento, que eu não dependia tanto de terceiros. Eram vocês, meus seguidores, que estavam me dando palco para as marcas começarem a me contratar. Foi quando eu falei assim, alguma coisa tá errada. Tipo, foi mais ou menos 2013, por aí. A gente tá lutando, eu sempre muito determinada, o Rodrigo sempre muito firme, determinado, fazendo as coisas dele. Falei assim, tem alguma coisa que não tá batendo, porque o nosso dinheiro tá sendo para pagar a conta, a gente tá dividindo, chega o final do mês, vamos lá, eu faço a somatória, a organização das contas, eu dou metade, o Rodrigo dá metade, quando eu tinha, eu dava, né? Quando eu não tinha, que era a maioria, o Rodrigo que pagava tudo. Não, tem alguma coisa que tá desajustada. Eu quero receber esse dinheiro de volta, hein? Desajustado. E eu fui trabalhando minha cabeça. Não tive ninguém para me ajudar. Eu fui trabalhando minha cabeça. Beleza, eu tenho essa dívida aí que eu tenho que pagar de tudo que ele tá pagando. Eu tinha muito medo dele jogar na minha cara.
Muito medo. Vocês não têm noção de, tipo, o quanto isso me doía pensar que um dia ele fosse chegar pra mim e falar assim, eu paguei suas contas todas, eu te sustentei, você não fazia nada. Eu morria de medo disso acontecer. Talvez porque eu não imaginava tão fortemente, tão fielmente que ele seria o pai dos meus filhos. Talvez eu tinha uma visão de que estávamos morando juntos como um casal de namorado. Que se amanhã ou depois a gente terminasse, ele ia chegar pra mim e vai falar, eu te sustentei, eu paguei suas contas e não sei o quê. E eu não queria isso de jeito nenhum. O que aconteceu? Depois de um momento, a gente foi vivendo, não sei falar exatamente, eu falei, eu preciso descobrir alguma maneira que faça com que a gente enriqueça. Não dá pra gente viver uma vida inteira buscando por trabalho, pagando conta, sem poder usufruir. Porque a gente pagava as contas, a gente não vivia bem, a gente não ia para restaurante, a gente não fazia grandes compras no supermercado, a gente não tinha funcionário para poder ajudar a gente e a gente não conseguia. Parece que a gente não conseguia subir um degrau, era sempre empacado, empacado, empacado. Ali naquele momento, desse aí que a gente está falando, já nem importava mais de onde o dinheiro estava vindo. O que estava importando de fato era assim, puta que pariu, a gente só trabalha para sobreviver, a gente só trabalha para pagar a conta. A gente não vê graça. E isso acabava mexendo até com a nossa autoestima, até com o nosso relacionamento. Mas e você falando assim, parece que a gente estava muito organizado para ter dinheiro e não tinha. Quando na verdade você não fazia dinheiro. Eu trabalhava muito. Trabalhava errado também, porque trabalhava muito, conseguia fazer, óbvio, fazia um bom dinheiro. Mas no final das contas, esse dinheiro assim, ele vazava, ele saía por algum lugar que a gente nem sabia. Isso é a base da desorganização financeira. O cara que não sabe nem quanto. Você me perguntar quanto você ganha 2011, 2012, 2013. Rodrigo, quanto você faturava por mês ou por ano? Bicho, eu não tenho ideia pra te falar. Rodrigo fazia, sabe o quê? Tipo, ele comprou esse carro aí, esse carro na época que era o que ele queria, ele financiou 50% do carro. Eu achava aquilo um cúmulo. Como é que você financia um carro que você não tem nenhuma casa pra você morar? E assim, se você perguntasse, tá, e qual era o custo de vida de vocês? Não faço ideia também, velho. Então, essa é a base da desorganização e é uma belíssima característica do fracasso financeiro, tá? Isso aí, não tenha dúvida nenhuma. Se eu te perguntar agora aqui, quase 13 mil pessoas assistindo, você sabe quanto é a renda da sua casa por mês? Vamos colocar um mês? Exato. Você sabe me responder? Fala a verdade, responde em voz alta aí. Você sabe me responder? E outra coisa, o custo de vida da sua casa hoje, você sabe, mensal? Se você não sabe responder isso é uma característica da desorganização financeira que leva para o fracasso financeiro. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, enquanto o Rodrigo fala aí, vai falando aí. Vocês verem que passa ano. Vai falando e ela vai falando, né? Vai falando aí. Então, pessoal, é o seguinte. O que acontece? Quando a gente... Não, eu tô curioso agora. Calma. O que é que você vai pegar? Calma. Eu tô tentando achar. O que é? Secrets. Aqui. Mas enfim, as planilhinhas, é isso que você vai mostrar? Aham. Vocês verem que passa ano. Décadas, né? Décadas, não muda. Olha isso daqui. Contas, valores do lado, do quanto custa, do quanto vai, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Mas isso aí é... Bonitinho, organizado. E aí vocês ficam assim, Adri, passa uma planilha. Posso passar a planilha para vocês se vocês quiserem, mas não tem nada melhor do que mão, papel, caneta, um caderno único específico para isso. A boa e velha folhinha e um Anotando bonitinho. Aí o que aconteceu? O processo nosso de transição, nessa minha inquietação, que eu não admitia, eu não queria viver um padrão de não poder aproveitar a vida. Não só ela, tá? Os dois. De não poder viajar, de não poder ter dinheiro sobrando. Eu ficava assim, nossa, a gente tem que enriquecer, a gente tem que sair dessa vida, a gente tem que sair desse ciclo vicioso que é só trabalhar, pagar conta e muito apertado. Se a gente tinha japonês, se a gente ia no restaurante, era tudo permuta de Instagram. Dinheiro mesmo pra gente pagar